Eu vou fazer a montagem do motor 125 da Yamaha YBR Factor. Eu já estou com esse motor desmontado, então eu vou fazer todo o passo a passo da montagem. E uma outra oportunidade, que eu tiver o motor montado ali, eu faço o procedimento inverso, né, de como é que se desmonta. É um motor relativamente simples de fazer o procedimento de montagem, porém ele tem bastante detalhes ali, que normalmente o pessoal acaba às vezes pecando na hora de tirar uma biela. Tem uma engrenagem que pode machucar, fica batendo, tem um retentor que às vezes ele está ressecado, falta lubrificação, alguns rolamentos que tem históricos de quebra, né? Eu trabalhei muito tempo na Yamaha, em agências, então a gente recebe muita motocicleta assim, e essa experiência do dia a dia, entendendo ali questão de quilometragem, questão de cuidados, às vezes como a gente desmonta o motor, a gente já olha ali, já identifica que muitas peças já compensam trocar na desmontagem. Então eu vou fazer a montagem e vou explicando o passo a passo ali, para você ter mais assertividade nesses motores. Se você não me acompanha no Instagram, eu pedi para o pessoal deixar as dúvidas sobre esses motores lá, e várias dúvidas que o pessoal deixaram sobre o motor da Yamaha, eu vou respondendo junto aqui também nessa aula. Então se você não me acompanha no Instagram, procura lá como Ayrton Professor, você já acompanha lá o canal. Tem bastante dicas, sempre eu estou postando também detalhes mais simples, não aulas tão completas, né, como eu consigo postar aqui, por causa da disponibilidade da plataforma, mas também dicas ali, detalhes do dia a dia, um pouco mais do meu trabalho. Isso também, de repente, pode tirar alguma dúvida sua lá. Aqui na caixa de câmbio, a gente tem bastante informação muito relevante. A primeira delas é quanto à troca de biela. Sempre que você for trocar essa biela desses motores, é importante que você não retire a engrenagem do contrapeso. Essa engrenagem aqui costuma dar muito problema. E quando você vai extrair essas engrenagens, mesmo com a ferramenta, o instalador, pode ser que você machuque, faça uma ranhura e depois você vai ter o motor batendo. Essa engrenagem trabalha para balancear aqui o virabrequim. Nós temos nessa peça um contrapeso aqui, e esse contrapeso vai compensar essa parte do virabrequim que é mais leve. Então sempre vai estar trabalhando, né, no sentido contrário aqui. E essas engrenagens aqui, elas costumam dar muito problema de barulho. Às vezes você desmonta o motor, não tem barulho nenhum, depois você faz a montagem aí, o motor começa a bater devido aqui às engrenagens com ranhuras. É possível trocar a biela sem tirar a engrenagem? É possível sim. Aqui nós temos uma boa parede aqui para empurrar o pino. Então, se você tiver uma atenção de não deixar o pino, né, da prensa encostar aqui na engrenagem, você consegue tirar a biela, fazer a troca do pino sem problema nenhum. Então tem que ter um pouco de atenção. É uma dica, uma orientação que vai te ajudar aí de você não ter problema depois com o motor batendo quanto a engrenagem machucada. Outro ponto importante aqui ainda quanto à troca da biela é na parte de balanceamento. Esse motor tem que zerar aqui, essa pontinha aqui do virabrequim, as duas, né? A gente usa o relógio depois do balanceamento, ele tem que ficar 100% balanceado. Porque nós temos um retentor aqui na ponta. Quando você for fazer a instalação desse motor, o fechamento, na tampa da embreagem, essa ponta do virabrequim vai coincidir com o retentor da tampa. Esse retentor, se necessário, faz a troca, verifica a questão estiver ressecado, na dúvida, coloca novo. Esse retentor coloca novo, tá? Porque ele vai trabalhar aqui na pontinha fazendo a vedação de um óleo que vai subir aqui. Então ele tem um duto aqui de lubrificação, tanto para lubrificar a biela e rolamento, quanto para lubrificar a parte do cabeçote. Porque daí ele vai para outra carcaça, aqui ele tem outro duto que daí ele sobe para a parte do cabeçote. Então é importante, na hora de você fazer o balanceamento, sempre cuidar. Na hora que for fazer a instalação aqui do virabrequim na carcaça, esse rolamento ele entra um pouco preso aqui, ó. E é comum o pessoal dar impacto nele aqui para poder instalar ele. E nesses impactos, mesmo que você possa ter balanceado ele 100% ali, na hora da instalação você pode desbalancear esse virabrequim e depois ter um problema de lubrificação. Então é importante você usar as ferramentas certas. É um motor relativamente simples de fazer a montagem, né, a instalação, porém tem que ter esses cuidados aí. Quanto a essas pontas aqui, não bater de forma nenhuma na desmontagem, bater aqui, porque você pode, né, ter uma rebarba, depois dar problema ali com o retentor aqui na tampa. Então já, né, que com as trocas das bielas, você já tem que ter esses cuidados para a gente ter um motor 100% da forma que a gente desmontou. Aqui na caixa de câmbio, na parte interna desses motores, entre engrenagens de primeira, quinta, rolamentos, a gente tem
alguns históricos de quebra. Respondendo uma das perguntas, né, que o pessoal deixou no Instagram, quanto à engrenagem fazendo barulho. Nós temos o eixo primário, que é o eixo da embreagem, né, da campana de embreagem, e nós temos o eixo secundário. Nós temos as marchas de primeira a quinta. Os desgastes de aqueles roncos, né, que ocasionam nas caixas, normalmente em alguma marcha específica, é por questão de desgaste aqui das engrenagens. Então, por exemplo, a quinta marcha é a marcha que nós mais temos problema de barulhos, né? Por quê? Porque é a marcha que a gente mais usa. Você coloca uma quinta e anda, né, por todo o percurso aí em quinta marcha. Automaticamente, a tração dessas engrenagens, elas sempre vão ser, vai ocasionar mais desgaste. E com o passar do tempo, ela começa aquele ronco, né? Então, antes de a gente desmontar um motor desse, a gente faz a verificação, dá uma volta, se ela não tiver condições de rodar, você dá uma volta e verifica, conversa com o cliente, se ela não estiver rodando, se tem alguma marcha roncando, e aí a gente faz a troca. Sempre nessas trocas, a gente troca o casal. Não precisa trocar o conjunto inteiro, você pode identificar a marcha com problema. Por exemplo, se for uma quinta marcha, você pode fazer a substituição do casal das duas engrenagens e deixar as demais. E é importante sempre colocar engrenagens original. Ayrton, se eu tiver uma engrenagem usada, eu posso usar? E elas estiverem boa, e sempre você faz a substituição do casal também. Se você for colocar duas usadas, boa, você pode fazer a substituição desde que você troque as duas que já estejam trabalhando junto. Não trocar engrenagem com desgastes diferentes, né? Então, se elas estão trabalhando junto, elas vão ter desgaste uniforme e não vai ter nenhum problema. Aqui a gente não tem muito históricos de problemas de engrenagem, né, com ruídos. Porém, toda a caixa de câmbio chega um momento que a gente começa a ter barulho de engrenagem roncando, né? E a gente faz a substituição. É normal a gente desmontar o motor aqui com mais de 100 mil quilômetros, com a caixa de câmbio boa. Tem que trocar? Não precisa. Aqui pode deixar. A relação de primeira a quinta, a contagem das marchas, você sempre lembra das bike, que você vai lembrar aqui da associação aqui das marchas. A engrenagem maior ali da coroa é o nosso eixo primário. E a catraquinha lá atrás é o eixo secundário. A ordem de tração é a mesma coisa. Por exemplo, aqui na coroa, né, no pé de vela, quando nós temos uma engrenagemzinha menor, ela fica mais leve. E lá atrás é o contrário. Quando nós temos a engrenagem maior na catraca, né, nós temos uma marcha bem leve. E aqui a tração é a mesma forma. Ela vai ter muita força, né, e menos velocidade. Então a catraquinha menor com a maior vai ser a primeira marcha. E você segue por uma ordem de tamanho. Você vai olhar, identificar o tamanho e fazendo a contagem. A primeira menor, a segunda menor, terceira, quarta e quinta. E aqui é o contrário, vai estar na mesma sequência, só que, né, da maior para menor. Então aqui, no eixo primário, na coroa maior, né, simbolizando ali nas bike, nós temos uma tração maior, ela fica mais pesada. E aqui atrás, na catraca, simbolizando a bike, na engrenagemzinha menor, que você vai identificar, ela tem uma tração maior, ela fica mais pesado ali o pé de vela para você pedalar. E aqui é a mesma coisa, a tração da roda traseira, ela vai ser, né, tracionada aqui pelo peso das engrenagens. Então, na quinta marcha, nós vamos ter uma engrenagem grande aqui e uma pequena aqui atrás. Aí ela traz uma tração maior, trazendo as marchas mais longas, né? E você sente isso, né, pilotando. É bastante simples. Aqui nessas motocicletas, eu não vou dizer que é um problema comum, porém, de vez em quando a gente encontra algumas dessas motocicletas com essa ponta do eixo quebrada. Essa motocicleta, ela é partida elétrica, porém, as partidas a pedal, de vez em quando a gente pega uma ou outra aí com problemas de ponta de eixo quebrada. Essa foi uma das perguntas, né, que o pessoal também deixou. Mais uma, né, das perguntas aí que o pessoal deixou lá no Instagram. Essa ponta de eixo aqui, ela tem, essa aqui é a partida elétrica, então ela não tem um conjunto de engrenagem, tem mais o pedal de partida. Os problemas mais comuns que a gente tem encontrado de quebra de eixo, eixo paralelo. Se você for trocar, coloca a original. Segundo, desgaste aqui no conjunto, tanto na engrenagem, ela tem que trabalhar sempre justa. Então, quando você for trocar, não coloque eixo paralelo, coloca a original e verifica quanto a desgaste. Quanto a desgaste aqui, tanto na engrenagem quanto no conjunto aqui de partida. Verifica porque às vezes você coloca o eixo e deixa a engrenagem com desgaste aqui, ela pode depois quebrar novamente, né, porque ela trabalha
digamos, né, com muita folga, e uma engrenagem forçando a outra, trazendo o eixo para o lado, ele pode quebrar. Você pode ver que a partida pedal dessas motos é uma partida seca, ela bate seco embaixo, né? Então, eixo original e verifica a questão de desgaste aqui nesse conjunto, para você não ter problema aí com quebras de eixo. Na parte interna aqui da caixa de câmbio, a gente desmontou aqui, você pode considerar a questão da quilometragem da motocicleta. Fala, Ayrton, desmontei essa motocicleta aqui já com 80 mil, 70 mil quilômetros. A gente às vezes pode desmontar por um simples problema de biela. Mas se a motocicleta já tiver com 70 mil rodado, vale muito a pena você já colocar rolamentos aqui do Virabrequim. Troca esse aqui, os dois, né? Esse e o outro aqui. Coloca os dois novos. Mesmo que tiver bom, já faz a orientação para o teu cliente. Por quê? Porque 70 mil, cara, logo vai dar problema aqui nesses rolamentos. Não só nesses aqui do Virabrequim, mas também nesses do contrapeso, que é onde trabalha a nossa engrenagem aqui do contrapeso. Então, cada lado aqui tem um rolamento. O ideal é você já trocar os dois, mesmo que eles estiverem bom. Coloca novo, tá? Quando o motor está aberto, nessa tampa aqui, a gente tem alguns problemas de vazamento aqui no retentor da haste da embreagem. Para o cliente fazer essa troca depois que o motor estiver montado, você vai gastar aí uns 80, 70 reais para fazer a troca do retentor. Porque a gente tem que abrir a tampa da embreagem para a gente conseguir subir esse eixo aqui. Então aqui está muito simples, veja só. Você já consegue tirar o retentor e coloca novo. Isso aqui é bem barato, esse retentor, desde, né, que você já tenha facilidade para colocar ele aqui, que você não tenha que desmontar todo o conjunto de embreagem. No canal do YouTube eu tenho um vídeo ensinando a fazer a troca desse retentor. E dá um pouquinho de trabalho, que tem que tirar a embreagem, tem uma haste aqui dentro que prende ele, né? Essa haste que fica aqui dentro, aqui, ó. Aliás, no eixo primário, a gente tem uma haste que fica aqui dentro aqui, e ela prende aqui, a alavanca não sai, ó. Então não adianta você só tirar aqui o cabo e tentar levantar, porque ele não vai sair. Você tem que tirar a embreagem, tirar a pressão aqui do platô, e às vezes o eixo não sai ainda. Às vezes tem que dar uma inclinadinha, dar uma forçada, que o eixo desce um pouquinho ali dentro, a alavanca, né, desce um pouquinho ali dentro, aí você consegue tirar aqui a alavanca para fazer a troca do retentor. Então assim, desmontou, cara, coloca novo retentor, passa para o teu cliente. Se você explicar tudo bem certinho, ele vai compreender que é de boa fé. Fala, cara, retentorzinho costuma dar problema, às vezes não está vazando, mas pode vazar, depois você vai gastar bem mais para trocar. É baratinho, vou colocar novo e está aqui no orçamento. Rolamento também. Aqui na caixa de câmbio, os demais rolamentos, a gente não tem muito histórico de quebra. Não é uma cidade assim que desmontar, troca-se tudo, né? Mas esses que eu estou passando aqui, tanto contrapeso quanto virabrequim, a gente tem índices, né, de quebra. Os demais não, cara, dificilmente aí. Esse da embreagem aqui também compensa você trocar dependendo da quilometragem, porque é um rolamento que trabalha com o eixo forçando, né? Ele trabalha aqui na ponta, ó. Esse que é o eixo primário. A campana trabalha tracionando aqui com o eixo do virabrequim. Então ele sempre vai estar forçando, e a gente tem histórico de quebra. Então, coloca ele novo também. Os demais pode deixar. O outro probleminha que a gente tem aqui é quanto a extrair esses rolamentos, né? Aqui, ó. Tem os rolamentos internos, e ele não tem parede para você bater. Esse aqui ainda tem, porém a gente tem vários outros rolamentos, né? Não nesse motor, não só nesse motor, mas a gente tem outros motores que não tem parede, que você não consegue bater. Outros problemas depois também vou explicar um pouco sobre o cabeçote, tem um rolamento lá dentro. Nós temos uma ferramenta específica para fazer a extração, né, desses rolamentos internos, que são os extratores aqui, porém é uma ferramenta específica, né, para se trabalhar com esses rolamentos internos. Ele não tem, como ele não tem parede, essa parte vai lá dentro do rolamento e depois você aperta essa, ele abre. Quando ele abrir, ele vai prender no rolamento lá dentro. Ele vai prender no rolamento lá dentro. E aí a gente usa essa alavanca aqui, ó. Você vai rosquear ela aqui, atrás da ferramenta. Essa alavanca você usa em todas as pontas, né? É a mesma. E aí você vai trazer aqui, ó. Daí a gente saca esse rolamento aqui. Às vezes você não tem a ferramenta, você deixa o rolamento meio na dúvida e depois vem a quebra. Daí fica complicado. Porque se você abrir esse motor e ter que abrir ele daqui a pouco de novo, obviamente o cliente não vai querer pagar. Por quê? Porque você podia ter identificado o rolamento ruim. Fala, cara, mas eu não troquei o rolamento, então não tenho que dar garantia. Quem tem que diagnosticar os rolamentos é o mecânico e não o proprietário. Se você passar que o rolamento estiver com problema,
Obviamente o cliente vai entender, e não é caro esse rolamento, você pode colocar. Às vezes você não tem a ferramenta e você deixa o rolamento velho. Essa ferramenta eu tenho disponível para venda. Eu vou deixar abaixo aqui do vídeo também o link direto pelo Mercado Livre. É um kit, né, que vem com todas as pontas, cara. Até 30 e poucos milímetros você consegue extrair. Principalmente aqui no cabeçote, ali também tem um rolamento lá dentro que é bem ruim de tirar. E a gente consegue extrair aqui com esse kit ferramenta. Eu vou deixar o link ali. Se você precisar, você pode comprar direto pelo Mercado Livre. Então aqui na parte interna eu vou fazendo a montagem, mas essas explicações vão te ajudar aí na hora que você for fazer, né, a montagem. A montagem aqui é simples, é só questão mesmo de você cuidar, não deixar rolamento que quebra, coloca no orçamento, questão mesmo de às vezes você extrair um rolamento ou outro, né, que a gente pode ter problema aqui da haste também. Isso tudo falando aqui da parte interna. Na montagem da biela, a engrenagem aqui que machuca. Outro problema é questão de balanceamento e a instalação aqui na tampa, que a gente já vai fazer agora. A instalação aqui na tampa que o pessoal bate, depois desbalanceia. A engrenagem aqui você não vai tirar, ela tem aqui um ponto para ser montado e eu já vou passar agora em seguida. A gente vai começar a instalar aqui a parte interna e essas informações vão complementar na hora de você ter um sucesso com esse motor. O primeiro passo aqui da instalação da caixa de câmbio é nós fazermos a instalação aqui do virabrequim nessa carcaça. Essa é a carcaça esquerda, que é o lado aqui do estator. Então a gente precisa instalar, ele vai entrar prensado aqui. Esse rolamento entra prensado aqui na carcaça. Nós temos o instalador, só se pesquisar aí com o pessoal da Blue Cultura, eles têm esse instalador aqui. Aí você pode me perguntar, Ayrton, o pessoal aquece essas carcaças? O rolamento não pode aquecer. Se você aquecer a carcaça, vai te ajudar, mas não resolve. Você precisa do instalador para você puxar aqui. O instalador ele é colocado aqui, ó, no lado de cá. E para isso, né, a gente tem aqui um eixo que a gente usa para apertar. Aqui o único cuidado é com a posição do virabrequim. A biela tem que ficar direcionada aqui e o virabrequim tem que ficar mais alinhado possível, né? Aqui para o instalador puxar. Se ele puxar torto, o rolamento vai entrar torto, vai ficar pesado. Aqui ele tá puxando, né? Olha só, o rolamento tá quase já no final ali. Só cuida da biela para ela não pegar aqui nas carcaças. O rolamento já está quase instalado. A gente vai apertando essa porca e ele puxa aqui, ó.
Olha só, o rolamento já instalou, sem pancada, sem bater. Isso é importante, porque esse virabrequim não pode estar desbalanceado. E se você ficar batendo aqui para instalar esse virabrequim, depois a gente pode ter um problema aí, né, de fuga de óleo. Aqui ele está instalado já na tampa, olha só. É assim que ele tem que ficar. Aqui ele já instalou. Já está montado, só confere, né, se o rolamento prensou bem aqui. Depois que a gente fechar as tampas, ele pode prender um pouquinho. Aí eu já vou passar mais algumas dicas aí para te ajudar também. Então o motor relativamente simples, né? Só tem que ter esses cuidados aqui na hora da gente fazer aqui a montagem. Essas aulas que eu estou disponibilizando aqui, elas não fazem parte do meu treinamento. Eu tenho um curso online, totalmente em vídeo, né? A gente tem tudo isso no passo a passo com muito mais detalhes. E essas aulas são exclusivas somente para quem é aluno. Então, assim, se você de repente quer entrar para a área, se você está achando fácil e está compreendendo essas informações, está fazendo algum sentido para você, de repente você quer entrar no segmento de motocicleta, eu tenho um curso completo em vídeo, que a gente tem todos esse procedimento aí nas principais motocicletas. Todas as informações que você levaria muitos anos para aprender numa oficina, eu tenho isso tudo resumido em material em vídeo que você estuda aí no seu tempo, tudo no passo a passo. Você desmontar, às vezes, e montar um motor, não é complicado. Você, com pouca informação, você já consegue fazer isso. A informação mais preciosa para quem desmonta e monta são essas informações que eu estou passando aqui. Por quê? Porque são informações que, se você for deixar para aprender no dia a dia, que tem um rolamento de virabrequim que quebra, tem um rolamento de embreagem que quebra, que tem um retentor que vai dar vazamento com o tempo, o cliente volta ali, às vezes com algum... com algumas desavenças ali na tua oficina, cara, tá vazando aqui, fiz o motor agora há pouco tempo. Então, assim, essas informações todas vão te economizar problema, vai te dar muito mais assertividade para você trabalhar. Essa quantidade de informação rica é a diferença entre você fazer o motor 2, 3, 4 vezes, você desmontar esse motor várias vezes, e você desmontar, passar para o teu cliente, ele voltar como cliente, fazer outros trabalhos, trocar pneu, kit de relação, óleo. Por quê? Porque você está acertando com os trabalhos que você está fazendo. Mesmo que você está começando agora, mas você tem a informação que você levaria muitos anos, que um mecânico que trabalha muitos anos no segmento demora para adquirir e vai perdendo muito cliente com esses problemas diários, né? Então você se antecipou e aprendeu tudo de uma vez só e você vem fazendo o trabalho da forma correta. Aqui nessa carcaça, a gente vai deixar ela por enquanto. Nós temos aqui depois o contrapeso para instalar. Nós vamos fazer a montagem aqui da caixa de marcha na outra tampa. Eu não sei se vai ficar fácil para você visualizar aí, mas a gente tem uma bolinha bem pequenininha aqui nessas engrenagens, é só você ir girando aqui que você vai encontrar. As duas engrenagens têm uma bolinha. Você vai colocar uma sobre a outra. Ela vai ficar nessa carcaça aqui. Você pode montar depois, né, ou fazer, de qualquer forma você vai ter que fazer esse alinhamento na hora que a gente for fechar essas carcaças ali. Só vou fazer aqui para complementar aqui uma explicação. Essas duas aqui, ó, elas vão trabalhar dessa forma. Elas trabalham, né, girando o contrapeso sentido contrário aqui para balancear esse virabrequim. Essas duas engrenagens é onde machuca. Eu comentei na hora da explicação do diagnóstico, porque ela acaba machucando e depois, cara, esse aqui vira uma carroça. Bate e bate feio. Não tem problema o barulho para você andar. Você pode rodar com ela normal, que não tem problema de danificar alguma coisa. Mas é só o barulho, né? Ele fica um barulho muito alto, porque engrenagem com engrenagem, então se ela tiver qualquer desgaste, qualquer ranhura, ela vai ficar batendo. Aí o que acontece? Às vezes o pessoal machuca essa engrenagem e daí vai e tira o contrapeso. E aí o motor fica bem desbalanceado. Esse motor vibra bastante quando o pessoal tira esse contrapeso. Então, assim, deu problema na engrenagem, tem que trocar. Tem que colocar as duas. Não dá para deixar sem o contrapeso, porque ela vai ficar vibrando. Uma outra dica também para te ajudar, às vezes pega a motocicleta que o motor não está funcionando, e aí você não sabe se a engrenagem está boa ou não, né? Aqui quando você gira ela, você vai ver que ela vai funcionar suave. Se ela tiver algum dentinho machucado, você já vai perceber um toque-toque aqui. Pode parecer pouco, mas imagina esse motor trabalhando aí, né? 5, 6 mil RPM. Esse barulhinho que é pouco, depois ele vai bater bastante. Então é importante você já ter essa atenção, né? Você pode girar aqui, passa um óleo, verifica. Se tiver alguma ranhura aqui, você já consegue sentir, né? Só se for muito superficial.
mas aqui já te ajuda, já te dá um direcionamento. Aqui ela vai ficar desse jeito. A gente vai montar lá, depois nós colocamos em cima da outra tampa. Aqui na caixa de câmbio, nós temos o eixo primário e o secundário. Os dois vão ter que ser montados juntos. Se você colocar um eixo aqui e depois tentar colocar o outro, você não vai conseguir. Então você vai colocar os dois na mesma posição que eles vão trabalhar na caixa de câmbio. Aqui o eixo da embreagem e aqui o eixo do pinhão. Os dois vão descer junto aqui, ó, tá? Esse aqui tem uma arruela embaixo aqui, esse aqui não tem. O da embreagem não tem. Então você direciona os dois aqui, coloca a mão por baixo e você vai descer até ele se encaixar lá no rolamento de baixo ali, ó. Os dois vão encaixar. Não vai funcionar nada ainda, tá tudo travado aqui porque a gente tem que colocar os garfos seletores. As duas engrenagens elas ficam alinhadas aqui em cima. E uma outra informação muito importante aqui é quanto o eixo da alavanca. Olha só, cara, não esqueça que depois você vai ter que abrir esse motor inteiro por causa dele aqui. Eu vou fazer a montagem aqui da caixa de câmbio. Eu vou mostrar com um pouco mais de detalhe porque na hora de montar, se você não tiver muita experiência, isso aqui pode te confundir um pouco. As engrenagens, elas só tem uma posição para ser montada, os garfos seletores. Olha só, aqui a gente tem uma, ele tem um encaixe aqui, nós temos mais uma com encaixe aqui, e no eixo primário nós temos mais uma lá também, ó. O eixo secundário sempre trabalha com dois garfos, dois garfinhos, e o eixo primário trabalha com um garfo. Eles têm um lugar específico para ser montado, eles não são iguais, né? Olha só, eles são diferentes, inclusive aqui a abertura dos garfos, né? São diferentes. Então ele só tem um lugar que ele vai funcionar. Esse aqui, por exemplo, ele dá certo lá embaixo. Aqui em cima ele já não encaixa. Lá no outro eixo ele vai ficar muito folgado. Então ele só vai funcionar num lugar. A caixa de câmbio, ela só tem um jeito de ser montada, do jeito certo. Se você montar do jeito errado, ela não vai funcionar. E tem outros detalhes que... Aqui, por exemplo, olha só. Ele tem essa curva, né? E ela tem uma finalidade, que é não pegar no eixo primário. Então aqui nesse primeiro garfo, nós vamos montar o lá de baixo, que ele tem uma referência JR. Esse é o primeiro lá de baixo. Você vai montar com essa curva virada para cá. Desse jeito aqui, ó. Você pode subir a engrenagem ali, ó, do jeito que você consiga encaixar ele com mais facilidade. O trambulador aqui, nós temos 3 trilhos aqui, ó. Nós temos um trilho lá embaixo, que é do primeiro garfo, um do meio e um de cima. E tem que ser montado na mesma sequência. A posição que ele vai ficar aqui, tanto faz. Pode ser colocado em qualquer posição que facilitar aqui a montagem, olha só. Qualquer posição que você encontrar aí que seja mais fácil, você pode colocar ele aqui, ó. Deixa eu encontrar aqui um. Você já deixa ele direcionado na posição que o pino vai trabalhar aqui, só que você não vai poder colocar o pino agora. A gente vai colocar os outros garfos. O outro garfo, né, aqui no eixo, esse aqui vai trabalhar aqui em cima, aí nós vamos colocar o eixo, né? Observe que ele também tem aqui uma parte mais arredondada, que ele vai ficar para cá, justamente para a gente ter um espaço aqui com outra engrenagem. Se você colocar aqui, inclusive o pininho fica virado para cá. Na hora que você colocar o eixo, ele não vai coincidir no trilho, e é o trilho que faz subir e descer aqui o garfo seletor. Então eu vou colocar ele do jeito certo, com a parte mais reta aqui para cima, né? E aí eu vou direcionar ele aqui, ó. Ele já está na posição, olhando aqui de cima, ele está exatamente num furo lá embaixo, na carcaça, aonde que o pino vai coincidir. O pino não tem lado, eu vou jogar um óleo aqui para facilitar. Depois a gente lubrifica, né? Aqui já vai facilitar aqui a montagem, olha. Quando você estiver descendo o eixo, você pode movimentar aqui as engrenagens, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, de forma que o eixo desce até lá embaixo e ele vai sobrar uma pontinha para a carcaça de cima encostar. Então aqui nós já temos uma caixa de câmbio já com 2 garfos montados e o seletor de marcha lá de baixo está montado, então ele tem aqui uma tensão no trambulador, olha só. Depois na lateral da embreagem eu te mostro lá. Ele já tem uma tensão. Então nós já temos aqui algumas trocas de marcha, mas não completa porque nós temos um outro eixo aqui. Eu vou virar a imagem para o outro lado ali. Agora eu vou colocar o outro eixo, ou aliás, o outro garfo, né, no eixo aqui. É o único que vai dar certo esse aqui, porque ele tem uma abertura menor aqui na frente. Então vou direcionar ele aqui, ele só tem uma posição para ser montada, que é o encaixe exatamente na engrenagem aqui do eixo primário. E você vai colocar ele aqui, ó. Vou subir um pouquinho aqui.
Ele já desce aqui, ó. E aí ele vai ficar no pino do meio do trambulador aqui. É o único lugar que vai coincidir. E aí nós temos o pino para travar ele aqui. Vou pôr um pouquinho de óleo. É óleo de motor mesmo. Pronto, nós temos a nossa caixa de câmbio funcionando. Já está, né, rodando, agora não está mais travado porque cada marcha já tomou sua posição ali. Existe alguma marcha específica para deixar montado aqui? Não, você pode deixar em qualquer marcha. A hora que eu fazer o fechamento da tampa aqui, a gente testa todas as marchas, vê se está trocando. Tem mais algumas dicas aí que eu vou passando conforme eu vou fechando. Aqui a gente está tudo montado, é só fechar as carcaças. Aqui tá pronto, nossa caixa de câmbio tá montada. Aqui toda a estrutura, não tem mais nada aqui, cara. Aqui já instalamos o virabrequim e engrenagem do contrapeso. Tá tudo instalado. O que a gente tem que fazer agora? Eu vou pegar um pano com gasolina, passar aqui nessas carcaças, né? Pra gente passar um silicone. É importante passar um paninho de gasolina para tirar o excesso de óleo, se tiver qualquer óleo aqui, que daí o silicone não pega. Limpa bem as duas carcaças. Silicone de alta temperatura. Falando assim de forma esteticamente, é importante você usar a mesma cor do motor. Esse aqui é um cinza. Algumas motocicletas têm as carcaças pretas, né? Aí você usa silicone preto. Aqui não adianta você passar um monte de silicone achando que vai ficar mais vedado. Todo o excesso de silicone que você passar aqui, ele vai um pouco para fora do motor e um pouco para dentro do motor. Então, passa o mínimo aqui, só uma camada bem superficial, para a gente poder fazer essa vedação. Não tem junta esse motor. Aqui trabalha diretamente com silicone. E não precisa passar nas duas carcaças, passa somente em uma. Verifica o silicone que você está usando. Alguns precisam de alguns minutinhos para secar. Outros já passa e já monta. Pronto, ó. Agora a gente já só vamos dar um tempinho e fechar a carcaça. Aqui você pode lubrificar um pouco as engrenagens aqui. Depois a gente vai jogar o óleo, né? Mas é mais pra gente, depois a gente vai fazer uma conferência das trocas de marcha, então ela sendo lubrificada fica um pouquinho mais fácil. Ponto a ser verificado. Primeiro deles, haste aqui, ó. Cara, não esquece, depois você vai ter que desmontar inteiro esse motor de novo. Segundo ponto, os guias. Nós temos aqui os guias, está na outra tampa. Aqui. Contrapeso, tudo instalado, a gente vai colocar uma carcaça sobre a outra. Aqui no eixo primário não tem arruela. No eixo secundário tem uma arruela aqui em cima. Isso faz parte da caixa de câmbio, né? A gente vai virar aqui. Essa engrenagem do contrapeso, ela costuma cair. Então você vai ter que segurar aqui, ó, pela lateral aqui do cilindro, né? Aqui, ó, lateralzinho do cilindro, você vai segurar e vai direcionar o eixo do pinhão ali, ó, e o virabrequim no rolamento. Aí ele já vai ser direcionado e aí só desce ele aqui. Segura aqui a engrenagem do contrapeso até o motor descer bastante aqui, pra gente não ter que tirar de novo a tampa. Aqui fechou, a gente vai distribuir todos os parafusos e fazer o aperto. Os parafusos todos no lugar. Eu vou adiantar aqui
parafusadeira. A parafusadeira não é para uso de torque, é só para agilizar aqui mesmo. Torquímetro de precisão. Esse aqui vai a partir de 500 gramas, eu vou colocar 600 gramas aqui. Nós temos um encaixe 3/8 nesse torquímetro, eu tenho disponível para venda. Eu vou deixar o link aí também na descrição. Esse, ele vai de 5 newtons a 25. Veja só, sempre que for apertar, aperta do meio para as laterais. Qualquer carcaça. A hora que se der aqui 600 gramas, ele já instala. Você pode desmontar esse motor aqui 50 vezes, cara. Se você apertar no torque certinho, você nunca vai ter um parafuso espanado. Olha, a gente tem alguns espaços aqui bem pequenos, por isso que é importante ser o torquímetro certo. Encaixe 3/8, a gente usa o soquete 3/8, né? E aí a gente consegue realizar esses apertos. Porque o soquete meia polegada, 1/4, ele já não cabe, né, em muitos espaços. Um dos principais problemas que nós temos quanto à falta de experiência, quando o pessoal desmonta esses motores, são parafusos espanados. O cara desmonta, agora no aperto, você excede o aperto, não espanou. Excedeu aqui, não espanou. Esse motor vai trabalhar alguns anos. Quando for voltar a desmontar, você começa a arrancar os parafusos começam a sair com as roscas do alumínio, né? Então aqui nós temos o motor fechado. E aqui tem uma dica, ó, olha só. No virabrequim, né? Eu já vou pôr na bancada ali. Já vou fazer uma explicação aqui para complementar. Quando você terminar de montar esses motores, que você fechar as tampas aqui, nós fazemos a instalação, né, do virabrequim. Aqui não precisa, ó, ele está bem levinho. É assim que tem que ficar. Você não pode fazer força para girar esse virabrequim. Ele tem que girar livre aqui. Se ele ficar um pouquinho preso, você pode dar uma batidinha diretamente aqui no rolamento. Ó. Só os impactos aqui bem leve que ele já vai aliviar. Aqui não precisa, né, porque ele está levinho aqui, só mesmo uma questão mesmo de uma dica. Dos dois lados aqui, ó, no rolamento, dá uma batidinha, que daí ele já vai ficar livre. Ele não pode ficar pesado, você não pode aplicar força aqui para girar ele. Ele tem que estar girando sempre livre aqui, ó, tá ok? Então aqui já tem a caixa de câmbio já instalada. É a parte principal aqui, colocou o silicone, já faz o torque e deixa pronto. Aí a gente parte, né, para as próximas montagens. A partir desse ponto aqui, nós temos a embreagem para montar, a parte de cima para montar o estator. Não tem uma regra exata. Eu vou deixar a embreagem por último, vou fazer a instalação aqui da parte de cima. Quando você terminar de fazer essa montagem da caixa de câmbio, você vai fazer a conferência aqui dos torques. Eu estava explicando lá na caixa de câmbio que o trambulador está tensionado, né? Ele exatamente aqui, a alavanca ficou montada aqui, instalada, então ele já tem uma marcha, cada posição que ele gira aqui, ele tem uma marcha funcionando, né? Então a gente já consegue, né, deixar o trambulador direcionado. Eu não desmonto, deixo montado aqui. Agora você pode colocar uma chavezinha aqui e fazer todas as trocas de marcha, de primeira a quinta, de quinta a primeira, você faz todas essas trocas, verifica se está trocando. Uma dica muito importante, quando você girar, que o trambulador girar aqui, olha só, ele ficou encavalado aqui, tá vendo? Ó? Não tem problema, cara, não é um defeito da caixa de câmbio. Ele está encavalado ali porque as engrenagens, elas precisam estar movimentando para elas poder
trabalhar e encaixar no lugar certo. Então sempre que você for girar aqui, é necessário que você segure um eixo e gire o outro. Olha só, você vai segurar um eixo aqui e vai girar o outro aqui, ó, sempre forçar um pouquinho para os dois lados, e aí você vai girando a engrenagem ali. Quando você está andando com a motocicleta, isso não acontece. Por quê? Porque os dois eixos estão girando e tracionando. Quando é que você percebe que as engrenagens encavala? Quando você está num semáforo, em quinta marcha, você para a motocicleta e tenta colocar a primeira para você sair de novo. Às vezes você percebe que quinta, quarta, terceira, ela encavalou. Você aperta o pedal de câmbio, ela não vai mais, ela está travada. Aí você solta um pouquinho o manete, aí ela traciona e aí você consegue colocar as outras marchas. É exatamente isso que acontece aqui. Então, quando você está no semáforo ali, que você for passando uma marcha em cima da outra, se você tentar fazer isso aqui, acontece igualzinho no semáforo, quando você tenta reduzir as marchas uma em cima da outra. Às vezes tem que segurar um eixo, dar uma forçadinha nos dois, tracionando um outro, e aí você vai ver que as engrenagens funcionam, né? Trocando todas elas, voltando todas elas, você vai girando os eixos, tá 100%, beleza, finaliza. Se encontrar algum problema, aqui tá fácil, né? Porque fechamos só uma tampa. Agora, ruim se você montar inteiro, colocar na moto, vai sair na rua para testar e não troca de marcha, né? Aqui é o jeito mais fácil. Aqui nós temos dois guias, aqui no bloco. Aí nós temos a junta. Eu vou fazer primeiramente a montagem da parte de cima. Eu montei aqui pistão e anéis. Eu tenho uma aula completa aqui sobre pistão e anéis, posição. Eu vou deixar o card aqui em cima. Eu não vou me estender novamente. Tem muita, mas muita informação aqui sobre pistão e anéis. Então é importante que você estude isso, né, a fundo aqui. Respondendo uma das dúvidas que o pessoal deixou ali no Instagram, quando você tem um motor funcionando, por exemplo, esse motor a gente vai abrir para fazer algum serviço, troca de biela, algum serviço nesse sentido. Se tem problema, tirar o cilindro e depois colocar ele de volta. Se um pistão já é usado e você não vai trocar, né, anéis e tudo. Não tem problema nenhum, você pode tirar o cilindro e pode montar ele. Os anéis não têm posição de trabalho no cilindro, né? Ele não vai ocasionar desgaste ali no cilindro que ele precise voltar na mesma posição. Então pode tirar o cilindro, pode montar, não vai queimar óleo. Quando você for montar o cilindro aqui, você segura aqui embaixo, ó. Segura embaixo do pistão aqui com a mão e aí você vem movimentando o cilindro lateralmente, movimenta ele, que daí você vai sentindo que os anéis encaixam. Nós temos algumas ferramentas. Essa aqui, por exemplo, é uma ferramenta para você colocar debaixo da biela, para você descer aqui, né, entre o pistão e o cilindro. Eu particularmente não uso. Eu gosto de deixar aqui a mão embaixo do pistão. Aí você consegue sentir melhor aqui o cilindro, movimentar. E aí você consegue encaixar ele aqui. Eu passo um pouquinho de óleo, né? Isso facilita aqui a montagem. Aqui já tem instalado. Deixa o pistão aqui em cima, no PMS. A Yamaha tem uma flechinha aqui, ó. Flechinha sempre saída, escapamento. Aquele paninho com gasolina, limpa aqui todo o excesso de óleo. Nós vamos passar silicone aqui. Aqui nós temos dois guias, já vou colocar ele aqui antes do silicone. Não precisa excesso, uma camada superficial. Aqui eu tenho um guia, que ele vai ficar aqui. Nós temos mais um. Você consegue colocar depois. Você pode deixar ele aqui. Ele é parafusado aqui na lateral esquerda, né? Pode já deixar aqui dentro, que é mais fácil já montar. Depois só parafusar ali. Aqui no cabeçote você também vai passar uma camada de silicone fina.
É um silicone de alta temperatura. Eu gosto de usar o da Wurth. Esse aqui não é o da Wurth. Acabou o meu aqui. O único que eu consegui aqui na cidade foi um de alta temperatura. Com uma outra marca aqui. Aqui nós temos uma junta de lata. Você vai colocar ela aqui. Ela tem só um lado que ela vai dar certinho aqui, ó. E vamos colocar o cabeçote. Os prisioneiros. A gente vai encostar aqui primeiro, nós temos que aplicar o torque. Aqui no cabeçote nós temos 22 newtons. Eu tenho esse torquímetro para venda, né? Eu já comentei no início ali. Esse aqui é o de precisão, ele vai até 2 kg, até 25 newtons, né? 2,5 kg. Nós temos também os torquímetros maiores, que são a partir de 2,500. Já são os torquímetros aí até... esse aqui vai até 111 newtons, se eu não me engano. Nós temos mais 2 parafusos Allen aqui do lado. Eles trabalham com 10 newtons, 1 kg. Sempre você vai apertar os parafusos maiores, né? E depois esses menores. Esse aqui é 6 milímetros, do cabeçote é 8 milímetros. Para soltar a gente faz ao contrário, soltamos o menor, né? E depois o maior. (10 newtons) é um leve aperto. Se você exceder aqui, você já espana o parafuso. 125 newtons, ele vai de 25 a 125 newtons. É para apertos maiores, né? A gente utiliza ele aqui nas laterais também. E algumas motocicletas aqui no cabeçote. A parte de cima aqui está montada. Vou montar agora aqui a lateral esquerda. Vou colocar no ponto certinho. Depois a gente monta a lateral direita. A desmontagem e montagem desse cabeçote eu vou postar em uma outra aula separada aqui no canal também. Tem muita informação aqui. Troca de vedadores, tem um rolamento para extrair, então um cabeçotinho que acaba tomando um pouco de tempo ali nas oficinas. Eu vou fazer uma aula separada para não se estender muito aqui nesse conteúdo. Aqui na lateral esquerda, nós soltamos aqui o tensor antes, né? Agora é só pôr o parafusinho ali e apertar ele.
Aqui nós vamos descer a corrente de comando aqui por dentro. Como nós deixamos o pistão em cima, eu já vou direcionar aqui a engrenagem já em cima aqui, e depois eu coloco o magneto para conferir se o pistão está exatamente no ponto que a gente precisa, né? A corrente vai ficar solta. Eu só vou pôr o parafuso aqui para a gente não soltar a corrente aqui do lugar. Aqui nós temos um risco nessa engrenagem aqui, ele tem que coincidir com essa pontinha aqui do cabeçote. Sempre a gente vai fazer essa referência. Porém, o pistão tem que estar no PMS. Nós deixamos o pistão em cima, mas não dá para se basear com isso, né? A gente precisa da referência aqui do magneto. Ele tem um risco aqui. Você vai encontrar um risco aqui. Nós vamos colocar ele na chaveta aqui. Esse não é a montagem final, a gente tem a placa de partida. Eu só vou firmar ele aqui. Pra gente acertar. Como nós temos um ímã aqui dentro, né, um magneto, se você colocar a tampa sem a porca, a hora que você puxar a tampa ele vai sair junto. Então você vai só colocar ela aqui, tirar esse visor. Aqui dentro você vai encontrar um risquinho. Quando esse risco estiver aqui no visor, significa que o pistão está no PMS. Eu não sei se vai ficar visível para você aí, mas aqui tem um risco no magneto. Você encontrando o risco, você pode conferir que o pistão vai estar em cima. Se tiver alguma dúvida, tira a vela, põe uma chavinha em cima ali para você encontrar o pistão. PMS. PMS e o risco tem que ficar aqui em cima. Então aqui já ficou no ponto, bem certinho. Agora, antes de realizar os apertos, eu vou montar aqui o acionador para a gente esticar a corrente de comando para ela não pular, né? Para apertar a engrenagem aqui em cima, nós vamos travar aqui embaixo com o fixador, né, de magneto. Trabalha com 20 newtons ou 2 quilos, né? Bom, aqui já está tudo montado. Eu vou tirar aqui o magneto de novo. Daí a gente monta a placa de partida, as outras peças aqui tá mais fácil. Eu não montei aqui porque
essa corrente de comando ela se solta bem fácil ali. A correntinha solta bem fácil aqui. Aí você monta a placa, monta a engrenagem aqui da partida. E aí você vai mexer com o ponto, solta a correntinha aqui, você tem que arrancar tudo de novo. Então, prefiro fazer assim. Aqui na embreagem, nós temos aí eixo seletor. É só encaixado aqui. Aqui nós temos a engrenagem seria, né, a engrenagem da placa da partida pedal, né? Essa aqui não tem partida pedal, ela só tem partida elétrica, então aqui não tem engrenagem. Uma outra informação, por quebra de eixo aqui, eu já tive problema com CDI. Já tive problema com motocicleta quebrando ponto de eixo por causa de CDI também. É uma das dúvidas aí que o pessoal tinha perguntado, né? Eu tinha acabado esquecendo de comentar antes. Ela acaba quebrando essa ponta aqui. Aqui é só uma travinha. Bom, aqui nós temos mais uma engrenagem aqui atrás para rodar a bomba de óleo. Aí, Ayrton, tem lado essa engrenagem? Sempre tem, cara. Aqui ela vai dar certo dos dois lados, porém, ela sempre deixa marcas de trabalho. Se você comparar alguns sinais aqui, você vai ver que ela fica com essas marcas de trabalho. Isso, aí você vai montar do mesmo jeito que você desmontou. Ó, ela vai trabalhar ali, ó. Essa engrenagem aqui, ó, ela tem uma letra, sempre vai ter uma letra aqui, ela fica para fora, para você não confundir e montar ela virada. Só que antes aqui dessa engrenagem a gente tem um filtro centrífugo. Esse filtro centrífugo sempre fica muita sujeira dentro dele. O óleo passa aqui por dentro, ele tem, né, uma veia aqui por dentro e a sujeira se expande. Então joga a gasolina, sempre limpa ele bem limpinho. Sempre que você joga gasolina, bate ar nele, sempre sai muita sujeira desse filtro, tá? Ele tem lado para ser montado. Às vezes a gente fica um pouco confuso, fica muito tempo o motor aberto e tal. Sempre vai ficar alguns sinais de trabalho aqui, ó. Tem um sinal de uma engrenagem, se você colocar a engrenagem aqui em cima, você vai ver que ela ficou o sinal ali de trabalho. Então esses sinais que ficam aqui sempre ajudam, né, a gente fazer a montagem. Aqui nós temos uma travinha. Aqui, ó, não é comum dar trabalho, você pode colocar a engrenagem aqui e depois colocar a travinha. Ou então, colocar a travinha e depois a engrenagem. Agora fica ali, ó. Aqui nós temos uma arruela. Eu vou deixar para aplicar o torque depois. Aqui nós temos uma peneirinha da bomba de óleo, sempre acumula muita sujeira, tem que tirar, limpar aqui dentro, né? Sempre tem muita sujeira. Às vezes a gente vai mexer com a embreagem, tem que tirar e limpar aqui também. Bom, aqui nós temos agora, já para finalizar, a montagem aqui da campana, né? Então você vai colocar ela aqui, ó. Quando nós temos partida pedal, tem a engrenagemzinha aqui, que ela vai girar aqui a campana, mas essa aqui não tem, né? Então ela vai aqui, ó. Aí nós temos mais uma arruela. Mais uma arruela aqui. E, primeiramente, nós vamos montar o cubo. Vai colocar aqui. Vou aplicar o aperto. E depois a gente monta ali a embreagem. Essa porca desse eixo aqui, ó, ela tem pouco espaço aqui, ó.
Deixa eu complementar aqui com uma... eu tenho uns pitos mais finos ali, 3/8, que ele encaixa aqui, eu consigo apertar. Só que geralmente os soquetes são um pouquinho mais grossos, aí ele não cabe entre a porca e a campana. O que você pode fazer? Antes de você montar a embreagem, você já pode apertar. Como é que você vai apertar? Segurando aqui do lado de cá, lado esquerdo. Nós temos aqui o magneto, né, no lado de cá. Então você segura o magneto e aplica o torque aqui. Eu vou fazer dessa forma. E já deixo pronto. Aí aqui a gente faz o seguinte, então vamos colocar o magneto ali na lateral esquerda. Não vou nem apertar, só vou deixar ele aqui. Depois a gente finaliza ali a montagem. Vamos colocar a cinta para a gente travar o virabrequim, para a gente apertar o torque aqui. Aqui trabalha com 85 newtons, então já é um aperto maior um pouco, então a gente precisa de bastante firmeza aqui. Soquete meia polegada, encaixe soquete 19, encaixe meia polegada, a gente usa o torquímetro maior para 85 newtons, né? São 8,5 kg, né? Sempre que você terminar de usar o torquímetro, tem que tirar a pressão dele. Mesmo que você for usar em outros apertos, não tem problema. Tira a pressão, depois você seleciona o torque de novo. Esses torquímetros são os apertos maiores, de 25 a 125. A gente já tem aqui um encaixe, né? Meia polegada. Eu tenho ele disponível para venda, eu vou deixar ele com o link na descrição. Bom, aqui a gente já travou. Nós temos aqui a campana. Nós montarmos. A gente vai colocar a argoela aqui e o cubo. Aí nós temos que já realizar esse aperto também. Aqui tem uma argoelinha. Essa é uma argoela de trava, depois que a gente dá o torque, nós temos que dobrar ela aqui, para ela travar de vez a porca. Vamos usar o fixador. Nós temos aqui também 85 newtons. E 5 newtons. Vamos travar aqui. É bastante aperto. Precisa estar bem travado. Essa chapinha aqui, você dobra ela um pouquinho, qualquer posição que você conseguir dobrar, ela vai ajudar aqui a travar essa porca. Aqui agora só falta montar aqui os discos, né? Eles precisam ser lubrificados com óleo de motor mesmo. Esses discos não são novos, né? Mas mesmo assim, você vai lavar, você vai lubrificar e você vai instalar eles sempre lubrificados. Nós vamos começar aqui embaixo com um disco. E aí nós temos os separadores. Vou montar o lado abalado para baixo, o lado reto para fora. Esses separadores, eles têm aqui um ponto. Os discos aqui são mais finos. Tem bastante informação aqui. Eu tenho uma aula completa aí no canal, falando sobre essa embreagem, explicando todos os detalhes, o porquê
que a gente monta intercalado aqui esses pontos. Eu não vou me estender com esse assunto, né? Se você tiver alguma dúvida sobre essa posição desses separadores, né? Ou algo mais aqui com a embreagem, você pode buscar aí no canal. Então a gente monta aqui intercalado. Que já está montado. Nós temos aqui o platô. Eu vou instalar ele aqui, depois a gente faz uma regulagemzinha ali. Aqui dentro nós já temos a vareta, né? Nós só temos a esfera para pôr aqui. Então você vai colocar uma esfera que vai aqui dentro. Ela vai ficar entre o eixo, né? Funcionando ali como rolamento. Aqui nós temos um ponto. Tem uma flechinha aqui. Tem uma outra flechinha aqui. É o único ponto que as duas vai fechar, né? Aqui o platô. As molas não tem lado, são todas iguais aqui. Esses parafusinhos aqui quebra com muita facilidade. Então, tem que ter bastante cautela aqui. Você vai encostar até o final aqui, ó. Só dá um leve aperto. Ele tem que chegar até o final. Forçou um pouquinho, ele já quebra. Vou colocar 5 newtons nele aqui. É só esse aqui, cara, ó. Não força que você quebra ele. Prontinho. Aqui já está tudo montado. Nós vamos só regular essa embreagem aqui. O pessoal deixou uma pergunta lá no Instagram também, sobre a regulagem aqui da haste. Eu tenho uma aula aqui no canal sobre a troca de embreagem, eu falei sobre essa regulagem, mas eu vou dar mais algumas dicas aqui porque é importante na hora que a gente fecha a embreagem. Essa haste aqui, ó, nós temos aqui uma porca, né? E o parafusinho na ponta, tem uma ponta Phillips. Deixa eu pegar uma chave fina aqui. Aqui, ó. Conforme você roda aqui, você vai ver que a alavanca no lado de cá, ó, ela muda de posição aqui, ó. Tá? Se você apertando, você vai ver que ela vai tensionar aqui de acordo com a chave. E aqui, ó, nós temos uma orelhinha aqui, um ressalto, né, no ferro, e uma no motor. Você vai deixar as duas alinhadas, nem passando e nem sobrando. Vai deixar as duas alinhadinhas aqui, ó, bem certinha, tá? Então, se você apertar o parafuso, você vai ajustar de forma que as duas fiquem alinhadas. Aí a embreagem é usada. Não tem problema, se você desmontou, deixa na regulagem certinha aqui. Sempre que você desmontar uma embreagem, você vai fazer esse procedimento. Alinhou ali, aí você vem aqui e vai travar a porca aqui, ó. Travou a porca, acabou, ó. Não vai sair mais da posição. Então sempre é importante você ter esses cuidados aqui, ó. Essas duas pontinhas sempre alinhadas. Porque daí ela tem o curso certinho para poder acionar aqui o platô. E importante não ficar enforcado, né? Senão ela vai danificar aqui o conjunto de embreagem. Agora é só fechar a tampa aqui. Nós temos aqui uma junta. Os guias ficaram na tampa. Se os guias saírem, coloca a junta aqui, ó, tá? Os guias eu forcei um pouquinho, eles não saíram. Eu não insisto, né? Eu deixo os guias para não amassar, não estragar eles. E aí nós temos aqui um cuidado, que é com o retentor aqui, ó.
Então tem que ter bastante cuidado. Se você forçar essa tampa torta aqui, na hora de colocar, pode machucar o retentor. Se você tiver inseguro de colocar ali, você faz isso aqui, ó. Vamos colocar 2 chaves grandes aqui. Vou colocar outra aqui na ponta, ó. Tá? Desse jeitinho aqui, ó. Aí você direciona exatamente onde os parafusos vão ficar ali, ó. Tá? Desce ela até o final, que daí ela vai descer bem retinha aqui, ó. Nem nos cursos pagos por aí o pessoal te dá essas dicas. Aqui não tem problema nenhum de cortar o retentor. Distribuir os parafusos. Agora a gente vai... Eu vou só chegar ele aqui com a parafusadeira, depois a gente aplica o torque nele. O manual de serviço pede 1 kg nesses parafusos. Eu não vou colocar 1 kg. Eu vou deixar com 600 gramas. Esse motor está bem surrado. Sempre aperta os parafusos do meio para as laterais, tá? Aqui, ó. A gente tem um parafusinho Allen aqui. Ele é diferente dos demais, né? É um parafusinho Allen e ele tem a finalidade de auxiliar o aterramento do motor de partida. Se você às vezes não sabia para que serve, né? Ele ajuda aqui no aterramento. O motor de partida vai aqui e o aterramento é na carcaça do motor, né? Prontinho. Essa lateral esquerda, já estou com o motor aqui no chassi. Eu estava esperando a placa de partida. Aí já aproveitei e instalei o motor aqui. Vamos finalizar essa montagem. Aqui nós temos um eixo e a engrenagem aqui da partida. Ela pega o motor aqui, ó, no motor de arranque. E essa parte aqui é o que vai rodar a climaleira. Ela vai rodar essa outra parte aqui, ó, que ela é montada aqui atrás. Então ela só tem um sentido de rotação. Quando você faz aqui a junção nela na placa, ela só roda para um lado. Então quando o motor pegar, ela vai ficar parada, né? O magneto vai ficar rodando e a placa vai ficar parada, assim como o motor de partida. Aqui tem um protetor, né, da engrenagem aqui, que segura ela. Antes do magneto nós temos uma arruela que vai aqui, a travinha está aqui, nós vamos direcionar ela na trava aqui, ela só tem uma posição que ela vai encaixar. Encaixou ali na travinha, beleza. A arruela e a porca, essa aqui. Vamos travar aqui com o fixador. Deixa eu colocar o torque aqui de 885 newtons. Bom, aqui tudo montado, só colocar a junta e montar o estator.